Augusto, a Polícia Civil afirma que o senhor cometeu o furto qualificado na assinatura de um contrato de patrocínio com uma casa de apostas. E a suspeita é que parte do dinheiro foi parar em uma empresa ligada à facção criminosa PCC. Por que o Corinthians deveria ter um presidente nessas condições? Bem, Conrado, primeiramente, para mim é uma surpresa isso, porque para mim assinar um contrato, primeiro ele passa por todos os órgãos competentes do clube. O principal de todos eles é o jurídico compliance. Eu só assino quando eles me dão autorização. A minha assinatura é a sétima, sexta, oitava, dependendo do contrato. Quando eu fechei a parceria com a VaideBet, que foi uma coisa inesperada, que não era, com toda humildade, não conhecia a empresa VaideBet, eu estava fechando com outras duas empresas mais conhecidas, de uma certa forma. Por que mais conhecida? Uma já estava conosco durante uma temporada, que é a PixBet. E uma outra era a Betano, que a gente estava negociando. Quando apareceu a VaideBet, para mim foi uma surpresa. Era uma simples conversa que acabou ali praticamente se fechando um negócio, onde eu deixei uma proposta na mesa, eu tinha um compromisso, que quando eu estou chegando nesse compromisso, vem a resposta de que estaria fechado. Dali eu peço para o meu diretor administrativo tocar o assunto com o nosso jurídico, que é assim que a gente faz com todos os contratos. Tanto um contrato de 100 mil reais, como o último contrato que eu fechei de 1 bilhão 150 milhões, é da mesma forma. É se falado ali com o presidente da empresa, é se fechado o negócio e ao mesmo tempo já é colocado com o nosso jurídico, que é o primeiro órgão competente que tem que cuidar dessas ações, e assim passando pelo compliance para aprovar faturamento, garantias. E quando todos, aí depois tem o marketing, que é a parte de entrega da patrocinadora, o que ela exige, o que a gente pode fornecer para ela dentro da marca Corinthians. Depois de todos esses órgãos competentes, aí a empresa patrocinadora comprar esse jurídico dela, autorizar e assinarem. Aí a minha assinatura é a última. Ou seja, o Corinthians ele cumpriu com todas as suas devidas obrigações. Agora, o que se acontece depois que sai dali, que culpa que o Augusto Melo tem disso? A minha obrigação como presidente, que é o que eu faço desde o primeiro dia que eu sentei na cadeira, é voltar a marca Corinthians a ser o que ela era antes, valorizada, porque ela dá retorno. O Corinthians é uma marca muito forte e comprovamos aí nesse último contrato de parceria com a Liga, com a TV. O Corinthians nos próximos 5 anos é o clube que mais vai receber receita de direitos de TV do futebol brasileiro e da América Latina. Então é da mesma forma que é feito o contrato. Agora, qual o problema que nós temos, qual o problema que o presidente, o Corinthians em si, tem se uma pessoa recebe uma comissão, ela faz para uma empresa, essa empresa depois pulveriza de uma outra forma, a gente não tem o controle disso. E outra, o dinheiro que sai do Corinthians é um dinheiro limpo. Furto qualificado não tem dinheiro na conta de ninguém, pelo menos da diretoria do Corinthians. Lavagem de dinheiro é um dinheiro limpo, que saiu do Corinthians, tudo documentado. Formação de quadrilha, nunca tive problema com ninguém, não conheço esse pessoal, nunca tive acesso nenhum. Então, para mim é uma surpresa. Augusto, e o que o senhor pode apresentar de forma concreta que comprova sua inocência? Eu acho que por si só o indiciamento já fala, né? Eu não tive a minha participação como presidente, como tenho em todos os outros contratos, é aprovar, é assinar, é eu buscar as receitas. E para mim é uma surpresa, porque eu não tenho envolvimento. Eu nunca sentei com esse pessoal, eu nunca conversei, eu não tenho e-mail, não tenho nada. Eu sempre tive pessoas que falaram. E eu nunca sentei para conversar com ninguém sozinho. Eu sei como funciona e sei desde o dia, desde campanha, que já queriam impugnar minha campanha por diversas situações, várias fofocas, várias invenções. E a gente conseguiu se candidatar, porque eles já sabiam que a gente tinha grande chance de ganhar a eleição, porque na última a gente perdeu praticamente por 72 votos. Então a gente sabia de toda essa dificuldade. Então, da minha parte, é muito tranquilo, porque tudo que eu fiz no Corinthians até hoje é tanto que não provam nada, é muito tranquilo. A minha vida, desde o dia que eu sentei naquela cadeira, foi transformar o Corinthians para um corintiano da forma que sempre foi o Corinthians, uma marca gigantesca, um clube, um dos maiores clubes do mundo, e sempre fiz isso, eu sempre briguei por condições melhores e provei isso. Eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para um clube de futebol no Brasil. Então, quer dizer, e nenhum desses... Aliás, já fiz sei lá, acho que mais de 1000 contratos. Não teve nenhum problema com nenhum contrato. Por que só esse? Então,
Porque o senhor está, como gestor, está dizendo que esse contrato passou por todas as fases, passou por compliance, ou seja, o senhor está dizendo que não houve erro nenhum no contrato. Nenhum. E que essa suspeita é uma suspeita indevida, porque se não houve erro nenhum e tem um inquérito aberto, né, da onde vem, então, o fato de que uma empresa suspeita de ligação com uma facção criminosa, que é essa UJ Football, aparece como beneficiária de um dinheiro que saiu dos cofres do Corinthians? Tem duas situações, Conrado, que a gente vai sabendo porque até então sempre esteve em segredo de justiça e a gente fica sabendo o que vaza e agora através dos meus advogados que estão mais em cima do caso. Primeiro, o Corinthians ele faz a sua obrigação, que é pagar, aliás, depois de 3 meses, tá? Já deveria ter pago desde janeiro, e só foi pago em março. E eu para mim, nunca participei disso, que eu nem sabia, para mim estava sendo pago. Fiquei sabendo só em março, quando pagou as parcelas. Para você ter uma ideia, como eu não tenho participação, porque quem faz isso é o financeiro. O financeiro que foi pago só depois de 3 meses vencido a primeira. Então eu não sabia disso e nunca fui cobrado, nunca foi porque não tenho esse direito, não é problema meu isso, entendeu? Eu tenho um diretor financeiro, eu tenho uma parte financeira que faz, eles que escolhem. Como eu sempre falei, o Corinthians chega a 10 contas, a gente pegou o Corinthians numa situação onde a gente tem obrigação de arrumar e nunca me queixei e questionei disso, porque é uma obrigação minha a partir do momento que eu me candidatei a presidente. E ali se chega a 10 contas todo dia, pelo menos. E você tem que escolher, às vezes você tem dinheiro para pagar 1, 2, 3, e você tem que escolher as principais para pagar. Então isso sempre ficou a critério, eu sempre deleguei poderes para a minha diretoria. São as diretorias que cada um faz e eu cobro o resultado nas nossas reuniões de diretoria que a gente sempre fez. Se fez um contrato, desde o primeiro dia, Conrado, tem advogado, tem compliance, tanto da parte do Corinthians como da parte da patrocinadora e como da parte da intermediadora. Desde o primeiro dia. Se assinou um contrato de 370 milhões. Por 3 temporadas. Por 3 temporadas. Todos leram. Ninguém vai assinar um contrato de 370, principalmente a patrocinadora que vai pagar essa quantia. Então ela tem que olhar muito ali detalhadamente, concorda? Nunca questionaram, nunca teve problema. Se fez o contrato, eles assinaram, eles aprovaram, nós assinamos, nós aprovamos, a intermediadora assinou, aprovou. Ok. 5, 6 meses depois, vem uma história de rescisão por corrupção, alguma coisa assim. Também não questionaram. Concorda? Não teve nenhum questionamento. 1 ano depois, questionam-se. 1 ano depois. E eu, quando estoura na imprensa isso, tem um documentado que está no inquérito. Quando estoura na imprensa, eu sou o primeiro a assinar para que se não pague mais nada de comissão. Vamos investigar. Fui eu que assinei um contrato com a Ernest Young de investigação do contrato. E foi eu que assinei um contrato acionando a Vaidbet. Se eu tivesse algum envolvimento, eu faria isso de forma alguma. E por que eu teria um envolvimento nisso? Se os outros 1000 contratos eu não tive nenhum envolvimento. Então é tudo muito estranho. E outra. O senhor está dizendo que existe um viés da Polícia Civil de São Paulo? Não, eu não digo isso. Eu só digo que tem que ser investigado melhor, tem que se investigar mais. E vai ser investigado, não tenho dúvida. Porque agora, já que parou nessas empresas, dizem que tem 2 empresas, uma de agenciamento de atletas, né? E uma outra de crime organizado. E, se eu não me engano, apareceu também uma história de uma tal de Wave, que parece que mexe com criptomoeda, que foi fechada no dia seguinte da investigação. Que, inclusive, eu vi a matéria do Fantástico, e quando o repórter do Fantástico chega para a pessoa que era o proprietário, que está no nome da empresa, ele fala da criptomoeda. Parece que, se eu não me engano, passou 301 milhões nessa empresa. Como é que ele sabe que 1 milhão é do Corinthians? E aí dizem que esse dinheiro está parado nessas empresas. Eu nunca tive negócio com essas empresas, não conheço. Se ela teve negócio com a gestão passada, é um problema. A polícia não pode parar, ela tem que investigar. Se o dinheiro está ali, para onde ir o dinheiro? Ela tem que agora investigar para saber para onde ir o dinheiro. Se durante 1 ano não foi dinheiro para nenhum dessa gestão que está agora. Então é isso que eu quero entender também, se já estava sendo investigado antes. Essa empresa veio para patrocinar o Corinthians. Eu fiz tudo da forma que se manda o estatuto, da forma que se manda a lei. Foi tudo cumprido. Então, a minha parte está feita. E nenhuma outra empresa deu problema com quase 1000 contratos que eu assinei durante esse 1 ano e pouco aí. Por que só essa empresa? Essa é a dúvida. E a polícia tem que ir a fundo agora, se está o dinheiro aí. E outra, essa empresa movimentou 301 milhões. Como é que só um sabe que é do Corinthians e os outros 300? Não vai estar marcado ali Corinthians na nota. Então precisa se investigar. E nós não tivemos nenhum tipo de negócio com essas empresas que dizem que está aí no inquérito.
Certo. E o contrato com a Vaidbet, ele foi fechado sobre a sua gestão. E se você pudesse voltar e refazer esse processo, o que você faria de diferente? Não, ele foi feito tudo da forma que manda a lei e o estatuto. Tudo. Como eu falei, eu assinei mais de 1000 contratos da mesma forma, nenhum deu problema. E aí é estranho uma empresa que deu problema justo de uma empresa que estava sendo investigado antes da nossa gestão, pelo que eu estou entendendo e pelo que meu advogado me passou. Então não tem o porquê eu me arrepender, não tem o porquê eu fazer diferente, não tem o porquê de nada. Porque ele foi feito da mesma forma que eu fiz um de 100 mil, como eu fiz agora. De um bi 150 de TV, que até o presidente da empresa patrocinadora falou, eu nunca negociei com uma pessoa tão séria. Tinha mais de 30 pessoas, advogados, pessoas de compliance. Para mim foi uma honra isso, porque é esse o meu dever como presidente do Corinthians. E todos esses contratos. Eu trouxe um bi 800, deixando mais um bi e pouco de patrocínio na mesa. Ou seja, são 3 bilhões de reais que eu trago para o Corinthians numa situação complicada, belando segunda divisão, Série B, sem time, sem disputar campeonato, chegando onde chegamos, campeão paulista, com 3 bilhões, nenhum deu problema. Ou seja, pô, se tivesse comissão e tudo isso aí, é o contrário. E, aliás, é o que eu repeti, eu nunca conversei com ninguém sozinho. Nunca. Sempre participou o meu diretor financeiro, um diretor administrativo, ou meu diretor jurídico, que é o que mais participou comigo em todos, meu diretor jurídico. Eu nunca assinei um contrato, nunca fiz nada sem uma autorização do jurídico do Corinthians. E mais o meu advogado que me autorizava a assinar algumas situações. Porque às vezes a gente sempre tem uma desconfiança, a gente sabe aonde a gente estava. Às vezes pode ser criada alguma situação, apesar que toda a minha diretoria é de minha confiança, mas eu sempre tinha uma outra palavra final, pode assinar, está tudo ok, para me dar mais segurança. Todas essas suspeitas e todo o que está em torno dela levaram à abertura do processo de impeachment e à decisão do Conselho Deliberativo do Corinthians pelo seu afastamento da presidência do clube. Aliados do senhor entraram na justiça tentando anular a decisão do Conselho Deliberativo. E a justiça acaba de negar a urgência do caso. É um caso que ainda precisa de desfecho na justiça. Eu queria que o senhor explicasse qual é o argumento para anulação do ato de afastamento do senhor. Começa já, primeiro, um indiciamento não é condenação. Então, já começa por aí. E mesmo porque foi um indiciamento há 2, 3 dias antes de uma votação na qual também não tem o término do encerramento do inquérito. Já começa por aí. Segundo, que o ex-presidente do Conselho, que por ordem estatutária deveria estar afastado, Que é Romeu Tuma Júnior. Romeu Tuma Júnior, ele infringiu vários... Por que ele deveria estar afastado? Porque ele infringiu vários itens do estatuto. Ele é uma pessoa que sempre diz que cumpriu o estatuto. Ele infringiu várias situações negativas dentro do estatuto. Com isso, nós temos um conselho de ética soberano eleito pelo conselho. São conselheiros. Nós temos 2 conselhos de ética. Um para o sócio, que é eleito pela diretoria, e um outro que é eleito pelo conselho, que tem suas tarefas, ele é soberano. Entraram-se com um processo em cima, eu inclusive entrei com um, conselheiros entrou com outro, porque ele infringiu, inclusive na primeira votação, ele infringiu várias situações. Ele foi um ditador naquele dia. Não me deu defesa, não deixou meu advogado falar. A gente está falando de uma votação que aconteceu no mês de... Acho que foi dia... Em novembro de 2024. Foi 2 de dezembro, acho que foi dia 2 de dezembro. Dezembro de 2024, que foi aquela que ficou inconclusa. Isso. Que, aliás, quando ele manda o meu caso para a ética ela analisa, investiga e devolve para o conselho dizendo o seguinte, que não acharam indícios nenhum e que teria obrigação de esperar o término das investigações. Ponto. Ele não acata isso. Ele simplesmente ignora isso e joga para uma votação numa pressa louca de me dar o golpe. E ali ele comete várias infrações, várias dentro do estatuto. Uma delas, ele não dá 2 segundos, quem é contra, quem é a favor do impeachment, levanta a mão e pega o celular, vou filmar. E, pô, aí criou um tumulto. Todo mundo foi para cima dele. Para você ter uma ideia, isso não existe. E fora isso, ele não me deu direito à defesa, não deu direito ao meu advogado se defender e não deu direito ao presidente da comissão de ética comentar o porquê que deveria esperar o término da investigação, porque não tinha indício, não tinha provas, como não tem até hoje. Essa reunião acabou por falta de segurança e o seu afastamento foi Isso, aprovado ele diz isso. em maio. Ele coloca todo o conselho num ginásio fechado, trancado, sem ar-condicionado, até tarde.
Muitas pessoas foram embora, porque os conselheiros vitalícios é tudo acima de 70 anos. E ali começaram a ter problema de pressão. Olha só os absurdos. E foi embora. E aí começa, ele enrola, dá um monte de problema. E ele conta uma outra mentira, dizendo que teria que cancelar a reunião por falta de segurança. Sendo que no dia seguinte o comandante diz que não é verdade, que a polícia estava lá para dar segurança até o término da reunião. Se virasse 24 horas, eles estariam lá. Pode ver que tem o depoimento acho que é o comandante, se eu não me engano, da imprensa. Então, para você ter uma ideia. Através disso, a gente entra com requerimento na ética, não só eu como conselheiros, também porque ele me desrespeita, ele me ofende na mesa. Não é uma atitude. E outra, ele é um mediador. Ali ele foi um acusador de quase 1 hora. Quase 1 hora. E quando eu consigo a liminar, teria que ter uma outra pessoa para entrar com o embargo dessa liminar, não sei como fala, para cancelar. Ele mesmo advogou, ele mesmo entrou com a liminar. Então, vários itens ele infringiu. E pelo fato também ali, ele de ser um acusador, sendo que ele é o presidente do conselho, ele teria que ser um mediador. Ele ficou 1 hora só acusando. E quando nós fomos nos defender, ele não dava ordem, não dava palavra. Não deixou. Aí ele fala para os conselheiros, quem for a favor fica sentado, quem for contra levanta, e já botou o celular em 2 segundos, ele falou, está votado. Pô, aí criou um tumulto. E aí, através disso, que foi gerando isso, e aí entramos com recurso na ética. E a ética suspendeu. 3-1. Foi suspenso desde o dia 9. Ou seja, depois disso ele já não poderia marcar mais nada. Tudo que ele fez é nulo. Então, por isso, é o motivo da ética da presidente ter entrado com essa liminar para afastá-lo. E por que essas decisões não se cumprem no Corinthians? Porque eles são a maioria e estão lá como ditador. É tanto que ele encheu de policiais dentro do clube. Você pega a primeira entrevista do presidente interino, que é um absurdo, que a gente vai chegar mais para frente. Mas... Deveria ter você tem um estatuto, deve ter um regimento. Por que essas coisas não acontecem dentro de um clube tão grande como o Corinthians? Eu saí pelo estatuto, Conrado. Eu cumpri o estatuto, tranquilo, e vou buscar meus direitos aqui fora. Eles não fizeram isso, eles estão lá, aquela história, tomando na mão grande. Eles estão lá, eles são a maioria. E encheu de policiais. Encheu de policiais. Quando nós vamos para ele, ele recebe a notificação que ele está suspenso e automaticamente o vice-presidente dele se afasta por problema de saúde, está com um afastamento aí de 2 meses, automaticamente sobe a primeira secretária. E ela... Que é sua aliada. Não, ela não é aliada, ela é conselheira eleita por ele. Inclusive foi para a mesa do conselho. Mas ela é sua aliada, ela Sim. Inclusive entrou na justiça a seu favor agora. Isso, por direitos dela, porque ele não está cumprindo. Mais uma vez, ele não está cumprindo. Mais uma vez. Ali... Assim, todos são conhecidos. Praticamente ali a gente tinha até mais que isso no conselho. Quando a gente se desfez ali um acordo político, todo mundo ficou contra. Porque ali, assim, se você não dá um cargo, se você não dá uma carteirinha, a pessoa se volta... Tem um conselheiro vitalício que outro dia foi pedir para mim para dar um remido para ele. Eu falei, eu não tenho como te dar um remido. Como é que eu vou dar um remido? Eu tive 2... Ah, mas eu te apoiei. Eu sei que você me apoiou. Pô, obrigado, sou grato. Não, mas eu não tenho mais condições de pagar o clube. Eu falei, poxa, se você precisar, eu até te ajudo, te empresto aí, depois lá na frente você me dá. Não, você precisa me dar um remido. Eu falei, não tenho como te dar um remido. São 2.700 pessoas que me apoiam. Então, a partir de hoje, eu não vou te apoiar mais. Ali assim. E aí a gente foi perdendo algumas situações. Um queria montar quitanda, não deixei montar quitanda. Aí as pessoas se revoltam contra você, cara. Ali assim. E aí ela, no direito dela, eu estava lá embaixo, quando eles me chamaram, a ética, e eles me chamaram para o quinto andar, aí acabei, eu subindo, fui o último a subir no quinto andar, quando me chamaram, e eu cheguei no quinto andar, aí os seguranças dele, para você ter uma ideia, cheio de seguranças deles, espero que o doutor Osmar vá atender, o presidente vai atendê-los. Tá bom, a gente ficou esperando na antessala lá. Veio os seguranças deles, e veio um policial militar aposentado, que sempre está com a gente. Ó, o doutor Osmar vai recebê-los. Vamos lá, ela que entregou o papel para ele. Ah, tá bom, mas eu não reconheço isso aqui. Vou chamar meus advogados. Tá bom, a gente ficou esperando. A gente esperou numa boa. Aí depois inventaram o cárcere privado, inventaram um monte de história, sendo que está tudo filmado. E você disse que ele acabou infringindo diversas leis do estatuto e acabou falando também que não servia de nada, tipo, tudo isso que eles fizeram. Por isso que o senhor está tentando recorrer, porque não serve de nada, ou o senhor acha que tudo que fizeram agora é inválido? Então tem que... Sim, a gente está na justiça, né? A gente procura nossos direitos. Já que a gente não consegue novamente voltar pelo estatuto, como eu saí pelo estatuto tranquilamente, a gente não consegue voltar pelo estatuto. Então a gente está procurando nossos direitos agora, em todos. Nós vamos até últimas consequências. Certo. Em meio a esses conflitos e pressões internas,
Como que o senhor pretende retomar a confiança da torcida e dos conselheiros? Com trabalho, como que eu sempre fiz. Ninguém me conhecia. Aliás, eu derrubei eu venci uma dinastia que estava lá há 17 anos. E eu era um simples associado, com carisma, que participei um certo tempo da diretoria e conquistei pelo carisma, pelo meu caráter, pela minha honestidade. Tenho mais de 40 anos de clube, nunca tive problema com ninguém, nunca fui paética, nunca, nada, muito ao contrário. Sempre joguei futebol com todo mundo, joguei ali meu tênis ali, bote, enfim, natação, sempre brinco com todo mundo. Foi através daí que eu consegui vencer a eleição e pelo trabalho que eu fiz de base. E a mesma situação, quando eu entrei, todo mundo duvidava, todo mundo falou um monte de coisa e eu comecei a trabalhar. E qual era a minha primeira obrigação? Trazer receitas para o clube para que ele pudesse equacionar suas dívidas e aí para frente começar um trabalho. E foi o que nós fizemos. Eu confiei em pessoas, a vida é assim, né? Você às vezes confia, só conhece depois que dá o poder ou depois que você começa a conviver mais. Tive alguns problemas, quando em junho eu tomo a caneta para mim, começo a tomar atitude, porque ali é regime presidencialista, e comecei a fazer e chamando a responsabilidade para mim, foi onde começou a dar certo. Montando um elenco, o segundo semestre a gente gastou muito pouco, primeiro a gente errou muito, confesso, errei, porque eu sempre falo, né, que não só o jogador, a comissão técnica e o presidente, ele tem um tempo de adaptação. E eu também nunca estive ali, nunca participei dessa diretoria ali em cima. Então você tem um tempo para adaptar, para aprender. E eu tive um primeiro semestre onde errei muito. Na montagem do elenco ou nos valores pagos? Em tudo. Porque quem montou o elenco foi um diretor incompetente e quem gastou muito foi um diretor incompetente. E inclusive com atritos com o diretor financeiro, porque eles não se falavam. E às vezes eu estava viajando muito, eu estava correndo atrás de empresas, viajei América Latina, viajei Europa, viajei Brasil, conversando com grandes empresários para que, né, mostrando o potencial do Corinthians, o retorno que o Corinthians poderia dar para suas empresas, e foi o que eu fiz, muito bem feito, graças a Deus. E ali eu consegui equacionar, ter dinheiro em dia, com toda a dificuldade do Corinthians. Eu deixei interinamente agora, com 7 salários em dia, dentro dos 7, 5 antecipados, que há mais de 15 anos não se fazia isso, antecipados. 7, com toda essa dificuldade. E nunca fui para a imprensa falar assim, aqui está arrasado, não tenho dinheiro para nada, que é o que ele fez, sendo que já mentiu aí também. O senhor está descrevendo uma disputa política fratricida dentro de um dos maiores clubes do Brasil e um clube que está bastante endividado. Queria saber do senhor como é que um clube, que é uma das maiores marcas do futebol brasileiro, consegue ter tanto problema, para além de político, tanto problema financeiro, né? E se isso está intrinsecamente ligado à Arena, Neoquímica Arena. Não, não só isso. Assim, é isso que me intriga também, Conrado, porque hoje eu estou provando isso. Eu provei isso. Eu peguei um clube numa situação complicada, sem um elenco de futebol, sem dinheiro no caixa, com mais de 180 milhões a curto prazo para se pagar. O Corinthians começa o ano devendo mais de 300 milhões de juros. 2026 começa devendo mais de 350 milhões de juros pelo aumento da Selic. Eu peguei um clube em toda essa situação. E provei nesse longo de um ano e meio que o Corinthians é a maior potência da América do Sul. O Corinthians é uma das maiores potências do mundo, provei isso. Por que provei isso? Nós não tínhamos dinheiro para comprar atletas, ninguém queria jogar no Corinthians e não tínhamos credibilidade no mercado. Estou deixando um Corinthians com um elenco com mais de 700 milhões de valor, com credibilidade no mercado, e todos querendo jogar no Corinthians. Por quê? Porque além da estrutura profissional que nós estamos deixando, a gente está deixando com toda essa dificuldade com salários em dias. Com toda essa dificuldade. E mostrei que o Corinthians tem um potencial enorme de receita. O Flamengo, quando saiu disso, ele devia 800 milhões e arrecadava 187. Quase 5 por 1. O Corinthians ele deve praticamente 2 por 1. Se o Corinthians tiver uma administração séria, honesta, no máximo em 2 mandatos ele sai disso. Eu peguei um Corinthians com 70 milhões nas camisas, estou deixando um Corinthians com 200 milhões na camisa. Eu peguei o Corinthians com uma receita de 900 milhões, deixei agora com 1 bilhão 115 milhões de receita. Sendo que o primeiro ano a gente errou, mas esse segundo ano no primeiro semestre eu estou deixando o Corinthians com praticamente 5 meses de superávit, que há mais de 10 anos não se tinha. Ou seja, esse ano o Corinthians é o único clube da Série A que não gastou R$1. Então nós tínhamos esse ano para começar a equacionar a nossa dívida. E de que forma? A partir desse ano, o Corinthians começa a receber esse 1 bilhão e 800 milhões que eu fechei o ano passado, nos próximos 5 anos.
Então, ou seja, começa a se entrar mais dinheiro. Nós temos placas, por exemplo, que a gente recebeu ano passado 6 milhões durante o ano. Esse ano a gente recebe 70 milhões. Eu saí deixando 4 grandes contratos em cima da mesa do Core, que eu não precisava, mas eu sempre deixei claro. Core, só explicar para o Conselho de nosso... orientação. Core é um conselho de orientação de ex-presidentes e 10 membros eleitos trienais. 10 conselheiros eleitos trienais que a gente coloca lá dentro, junto com os ex-presidentes do conselho e da diretoria executiva do Corinthians. Deixei 4 grandes contratos, entre um deles de marca esportiva de mais de 1 bilhão. Entre eles, uma parceria para construir nosso alojamento no CT, que é uma grande dificuldade, que eu prometi, estou deixando pronto, com 22 milhões de parceria sem o Corinthians colocar R$1. Entre eles, o fiel torcedor, que a gente deixa de ganhar mais de 70 milhões por ano. Nós temos um Palmeiras faturando quase 100 milhões de fiel torcedor, enquanto a gente fatura 20, e nós somos mais que o dobro de torcedor do que o Palmeiras. Flamengo faturando isso também, 90, 95 milhões, estão tudo dentro dessa margem, o Corinthians faturando 20 e pouco, sendo que essa empresa cobra 21% de taxa, sendo que essa outra que eu coloquei vai cobrar 5,5%. Então olha essa diferença. A catraca que a gente fechou, que é uma das maiores faciais do mundo, rescindir o contrato, deu um prejuízo de mais de 1 milhão para a empresa, rescindir o contrato para deixar a mesma empresa que está lá. O ingresso foi que a gente mexeu no vespeiro. Eu deixei agora com 81,5% dos ingressos para o fiel torcedor, recorde histórico no Corinthians. Eu deixei o Corinthians agora com fila para comprar camarote, com fila para comprar cadeiras cativas, recorde de receita, recorde de público. O corintiano voltou a sorrir. E um título paulista em cima do nosso maior rival depois de quase 7 anos. Uma Copa São Paulo depois de 7 anos. Um vice-Copa São Paulo depois de 7 anos. O Corinthians estava entrando nos trilhos. E essas pessoas entenderam isso. Por isso esse desespero de me tirar rápido do Corinthians. Porque eu estou trocando todos os contratos que não era bom para o Corinthians por contratos que a gente fala de dinheiro novo. Onde você começaria esse ano a pagar as nossas dívidas, por isso que eles tentaram interromper o mais rápido possível. Então o Corinthians, o poder de reação dele, de recuperação, eu provei aí. Eu provei que no próximo mandato, com certeza a gente liquida essa dívida. A Arena é uma grande dificuldade, um grande peso, sim, porque a hora que a gente pagar essa Arena, ninguém segura o Corinthians, porque a gente deixa ali mais de 90 milhões de reais de juros por ano. Você rasga dinheiro ali todo ano. E fora isso, os contratos mal feitos ali, que o Corinthians quase não tem receita ali. E pela primeira vez eu deixei a Arena no ano passado com superávit de 12 milhões. O que tem de errado aí? Errado é o Corinthians estar entrando numa condição muito melhor e talvez muita gente não se interesse por isso. Augusto, o senhor afirma que 191 milhões de reais não foram computados anteriormente. Você pode detalhar como esses valores foram identificados e por que não foram, não apareceram nos balanços anteriores? Eu afirmo não, quem afirma é uma auditoria independente, é o nosso financeiro primeiro que pega essas dificuldades, esses erros da gestão passada que não foi colocado no balanço deles, e aí através do nosso financeiro a gente pede uma auditoria independente, onde é analisado tudo isso, e pede um parecer também do que a gente considera o papa da contabilidade, que é o Eliseu Martins, que também ele dá o parecer favorável que realmente existiam muitos erros. Por quê? Eles juntaram tudo isso querendo jogar para a nossa conta em 2024. Quando a gente começa o nosso financeiro a fazer o nosso balanço, eles não acham esse valor. Aí aumenta-se mais o nosso gasto. Quando eles começam a ir a fundo analisar, eles começam a pegar esses erros. Aí a gente contrata um auditor independente, onde também contrata um parecer de uma pessoa especializada, e ela detecta tudo isso. Aí a gente apresenta para eles e eles não concordam. Eles preferem, aí eles votam já com esse absurdo de despesa de quase 600 milhões, que também eles falam na mídia 829 milhões, isso não existe, eles pegam... eu não entendo muito disso, o meu pessoal que explicou tudo isso, tem uma dificuldade nisso, mas a minha dívida real do meu balanço é de 88 milhões, líquida, com 9 milhões e meio de superávit. Porque se você pegar os 600 milhões, tira 191, que agora achou mais 50. Então não são mais 191, são 251, fora uma negociação que tinha de impostos que a gente negociou e caiu mais 70 e pouco, senão passaria de 300 milhões. Esse valor subiu só por imposto ou por... Já era um imposto devido, que já tinha sido julgado, então teria que constar 146 milhões só de imposto da prefeitura em 2023. Eles não colocaram isso no balanço. Veio para nós em julho, a gente renegociou de 140 e pouco, caiu para 76.
Então eles teriam que ter colocado pelo menos 76 e mais uns outros valores que teriam do Profut, 30, mais algumas outras coisas, que dá um total de 191 milhões. Só que foi detectado depois mais 51 milhões que eles colocaram indevido, que era da Black's, que não poderiam ter colocado. Então dá 240 e poucos milhões, só isso. Mas na verdade passaria 300 milhões. E aí eles tentam jogar isso para a gente. Sendo que dos 600 milhões tira praticamente 200 milhões, cai para 400, dos 400 eles colocam 150 milhões nossos, que é antecipação da liga. Então não é dívida, eu não fiz dívida, nós temos até o final do ano isso, senão ela se torna um empréstimo muito mais barato do que o mercado. Então cairia para 250 milhões, só que eu paguei desses 250 milhões, eu paguei juros, eu paguei transfer ban, eu paguei direitos de imagem, eu paguei fundo de garantia, tudo atrasado, a gente colocou tudo em ordem. Quando você vai fazer o total da dívida, é uma dívida de 88 milhões que eu fiz, só que desses 88 milhões eu contratei vários atletas. Então eu tenho hoje um ativo de 700 milhões de atletas. Se eu for vender tudo, minha dívida cai para 1 milhão e 600, 1 milhão e 700, tirando já tudo com arena. Então, para você ter uma ideia, e um superávit que deveria ter entrado já no 2024, com o nosso balanço. E fora agora esse ano que a gente não gastou nada e que a gente já está no 4º mês de superávit. Augusto, você admitiu erros no começo da gestão, quer dizer, uma gestão de 1 ano e meio. E houve ali várias também trocas de diretores, trocas da cúpula, foram demitidos ou foram saindo, né? E houve uma série de instabilidades internas de gestão. Você acredita que houve falhas na escolha da sua equipe de confiança? Era uma composição política, Conrado, sim, que eu cumpri toda a minha promessa de campanha, foi cumprida. Claro, tem algumas coisas ainda que tem que esperar o final do mandato, como alojamento, que está aí, está pronto, então mais uma promessa cumprida, só depende deles. O resto praticamente eu cumpri tudo. E dentro dessas tinha um acordo político, mas tudo com pessoas com expertise, pessoas capacitadas. E eu provei isso, quando o diretor de futebol era incompetente, eu mandei ele embora, provei que não tem amizade, incompetência mesmo. E os outros diretores, o primeiro que saiu jurídico foi o Yun Lee, que quando deu o problema todo, ele tem um grande escritório, e ele chegou para mim e falou: presidente, olha, eu prefiro me afastar, eu tenho uma grande empresa, então ele saiu por motivos profissionais. Outros, o Corinthians é pressão 24 horas, Conrado. Se você não tem uma condição emocional, uma sustentação toda por trás, assim, é difícil você aguentar isso. Haja visto que a gente vem passando, que vem acontecendo com muitas pessoas ali dentro, de pressão, de cobrança. Então, e também você tem um ciclo ali, que às vezes você chega até um determinado momento que você tem que trocar, ou não aguentou, eu vou sair. E às vezes você também imagina uma coisa de uma pessoa e às vezes não é também. Aí você vai procurar uma melhor para o lugar. E é onde a gente vem acertando. Então você tem, é normal, uma diretoria que assumiu depois de 17 anos uma gestão, você ter erros, ter acerto, mas sempre os erros são sempre procurando acertar. E essas pessoas que saíram é porque ou teve problemas de muita pressão, ou problemas familiares, porque ali ninguém ganha nada, ali está todo mundo se dedicando por amor. Deveria ganhar? Eu acho que não, cara, assim. Claro que se ganhar, porque a maioria das pessoas que se candidata, por exemplo, um presidente, eu não sou rico, Conrado. Tenho meu comércio, tenho umas coisas que me sustentam dentro das minhas condições. É o que eu sempre falei, eu não vou pôr dinheiro do Corinthians, mas também não vou tirar dinheiro do Corinthians, porque eu não preciso tirar dinheiro do Corinthians. E a partir do momento que eu me candidatei a presidente do Corinthians, é porque eu tenho uma condição para me sustentar. Então, eu não preciso do dinheiro do Corinthians. Então, eu acho que todo presidente que se candidata a presidente de uma instituição, ele tem que ter uma condição financeira, pelo menos, para se sustentar. E você fazer aquilo por amor. Agora, o fator de você ser remunerado, então, você tem que contratar pessoas, mesmo profissionais, no qual você tem seu salário para cumprir suas obrigações e ser cobrado dentro daquilo. A gente é muito cobrado pelo que a gente faz no dia a dia. Na minha parte, por exemplo, eu, quando me candidatei a presidente, eu já sabia toda essa dificuldade. Deixo minhas coisas controladas, sempre passo aqui também, passo no meu outro comércio para poder saber como está. Então, a gente, assim, o São Paulo hoje acho que é o único clube que paga aqui no campeonato, no futebol paulista. Agora, claro que se pudesse ser remunerado é melhor, mas não fui para o Corinthians para ser remunerado, não fui para o Corinthians também por amor, e é uma coisa que vai te entrando assim na veia, você chega lá. Eu nunca sonhei ser presidente do Corinthians, eu nunca sonhei ser diretor do Corinthians. Eu sempre fui no Corinthians desde da minha infância para praticar meu esporte, porque meus amigos ali de infância, então nunca foi pensando nesse motivo. Muitos conselheiros eles alegam falta de transparência administrativa. O senhor reconhece alguma falha
na comunicação institucional do clube ou não? Talvez tenha sido sim, mas é aquilo que eu falei, você coloca pessoas, você delega poderes. E ali é muito grande, você não sabe o que todo mundo faz. Você só sabe quando estoura algum problema, que aí chega porque é o presidente que assume. Ali se cai uma folhinha no clube, o presidente é culpado. Mas você tem um diretor, você tem um assessor, você tem um adjunto que cuida daquilo. Só que aquela pessoa cuida ali daquela árvore para não cair aquela folha, só que quando cai, vem lá em cima, é o presidente que colocou todo mundo. Então o presidente tem culpa nisso. Mas até você só vai saber na hora que fez alguma besteira, alguma coisa errada. Agora, que culpa o presidente tem se a pessoa faz alguma coisa errada ou deixa de entregar alguma coisa? Quando chegava até mim, deixou de entregar. E se eu cobrava, entregava. Só que tem muitas coisas que é falácia. Ao contrário, tem e-mails, tem documentos provando que entregou tudo. Então, tem muita coisa orquestrada, cara. Eles orquestraram muita coisa. E eles têm a maioria no conselho. É difícil você brigar com a maioria. Quando eles inventam a história, que é o caso agora. Inventaram Quem um monte são de história. eles? Eles se juntaram hoje em 3 grupos, né? 2 que me apoiaram, que na época a gente Você falou... pode nomear? Não, você tem um grupo dos vitalícios que estão hoje no poder, né? De uma certa forma, junto com o grupo do movimento, e tem um grupo da renovação e transparência, né? E a gente é um quarto grupo, por exemplo. A gente somos os trienais ali do clube, nós somos os sócios do clube que chegaram ao poder, entendeu? A gente não tinha grupo nenhum, a gente, através das amizades, a gente tem a maioria dentro do clube, foi por isso que eu fui eleito com quase 70%. E aí, quando esses outros 2 grupos, o Vitalício e esse grupo do movimento que nos apoiou, né, que a gente dividiu alguns departamentos, e de repente acabaram saindo todo mundo, né, nos deixando, e aí a gente começou a tocar o Corinthians e começou a dar certo. O senhor acha que o sócio-torcedor deveria votar? Acho. E por que o senhor não colocou isso em prática na sua Não gestão? sou eu, não depende de mim, depende do conselho. Mas sempre fui a favor, sempre cobrei isso. Aliás, é isso que o torcedor tem que cobrar do presidente afastado do conselho. Tem que cobrar isso. Por que tem que cobrar? Porque desde o primeiro dia, inclusive era a promessa dele de campanha como presidente ao conselho, da reforma estatutária. Desde o primeiro dia, não se aplicou um item para se reformar o estatuto, ou para se algum benefício para o Corinthians, ou até mesmo para o fiel torcedor ter direito a voto. Desde o primeiro dia, foi me caçar. Desde o primeiro dia foi tentar me tirar do poder para eles poderem assumir assim como fizeram. E assim como estão lá. O senhor citou até a saída de algumas pessoas, né, do clube, tem diretores da alta cúpula, pessoas foram demitidas e outras mesmo saíram. O que motivou essas saídas? É isso, acho que a pressão, não aguentou a pressão. O Corinthians, vocês não têm ideia o que é o Corinthians ali dentro. Eu que estou lá há mais de 40 anos, eu não tinha ideia disso. A gente tinha uma noção do que poderia enfrentar as situações, mas não da forma que está hoje. Porque essas pessoas não querem o bem do Corinthians. Me dá alguma coisa que tem de errado. Mostra alguma coisa que nós fizemos de errado. Fizemos errado, botar salários em dia, pagando dívida, pagando juros, montando um elenco, ganhando título, não gastando dinheiro esse ano, trazendo as maiores receitas do futebol da América Latina. E a torcida fazendo vaquinha para pagar o estádio. E ainda tendo que precisar de uma torcida que se propôs a fazer isso. E o senhor é contra ou a favor da vaquinha? No começo eu era contra da seguinte forma. Uma instituição como o Corinthians, do tamanho que ela é, apesar que fizeram uma dívida monstruosa, é um absurdo você ainda depender do torcedor para que pague a sua arena, que fizeram uma grande besteira. Mas quando a diretoria da Gaviões veio conversar com a gente participei de tudo, fui em caixa, assinei, autorizei, a gente participou de tudo, ajudei, inclusive fiz meu depósito, fiz a minha parte como corintiano, mas é um absurdo. Uma instituição dessa, ela tem que ser melhor administrada para que não precise disso. O Corinthians era para estar aí numa situação, como eu falei, o Corinthians hoje eu estou deixando uma receita para o Corinthians com uma grande dificuldade, praticamente igual ao Flamengo, que vem há 4, 5 anos ganhando tudo. Há 4, 5 anos o Flamengo vem ganhando tudo e eu estou deixando o Corinthians com uma receita praticamente igual ao do Flamengo. Olha o absurdo. Isso mostra a potência que é o Corinthians. Como que o senhor tem lidado com o desgaste público e até ameaças que você acabou sofrendo? Cara, assim, Vitor, a gente fica chateado porque isso é uma narrativa que criaram para fora. Então, às vezes, por falta de informação desse torcedor, ele acaba numa rede social falando alguma coisa que não é verdade. Então, a gente fica chateado porque eu sou pai de família, eu tenho exemplo eu dou educação para meus filhos, sempre dei exemplo para meus filhos. Agora, uma coisa que eu fico muito feliz, que desde o dia que eu larguei o cargo, ao contrário, eu sou muito aclamado, todas as pessoas, inclusive por outros clubes, palmeirense, santista, aqui mesmo, eu tiro foto com pessoas com camisa do Palmeiras, do São Paulo, e todos eles falam a mesma coisa. Cara, não estão reconhecendo o que você está fazendo lá dentro, mas a gente sabe aqui o que você está fazendo, como está mudando o Corinthians, e a gente torce por você e tenho certeza que você vai voltar assim o tempo todo. Então, isso me dá mais ânimo para
poder brigar mais pelo Corinthians. E a minha situação de voltar é mais para provar que realmente não existe nada disso e que o Corinthians hoje ele começa um patamar muito diferente do que era antes, cara. Essa é a minha obrigação. Desculpa. O senhor já chegou a ouvir isso de pessoas importantes de clubes ou foi mais de torcedores mesmo? Não, de clubes também. Clubes também? Presidente de clube, presidente de federação, Você pode falar de jogadores. quem já... Sim, o próprio Reinaldo me ligou, Quem é Reinaldo? da federação, o Bragantino, o Santos tem uma amizade muito grande com o Marcelo, teve outros presidentes de clube também, o CEO do Bahia. Sim, para mim, por quê? São pessoas que eu tive pouca convivência e eu fiz uma coisa histórica. O Corinthians, eu tive um desafio enorme de trazer o Corinthians para a Liga. O Corinthians saiu dos grandes, de uma certa forma, né, e veio para os chamados menores, de uma certa forma, mostrando, porque é uma condição financeira boa, e que também a gente tem que pensar naqueles clubes menores que hoje vão receber muito mais do que recebiam antes. Numa escala de 0 a 10, como o senhor avalia a sua gestão no Corinthians? E eu queria que o senhor justificasse essa nota. Eu avalio 9. 9? Por quê? Que é o que eu saí deixando uma aprovação de 9,6. 9,6, um recorde histórico. Uma aprovação com quem? Com um torcedor no geral. A partir de Isso pesquisas. pesquisa até em site que batem em mim. Nesses próprios sites deram uma avaliação monstruosa. Por quê? Eu avalio tudo isso. Como eu falei, eu tive erros no começo da gestão, por pessoas incompetentes, em confiar em pessoas que não deveria ter confiado, mas fazia parte, você só conhece depois que dá o poder, depois que você convive. E porque tudo que eu fiz foi para o melhor para o Corinthians, e está provado. Mas toda essa confusão acaba tendo impacto no cofre, no sentido do patrocínio, de pessoas querendo associar a imagem ao Corinthians. Isso traz consequências a partir da relação com os patrocinadores? Atrás, prejudica, está prejudicando. Inclusive, quando começou a história de crime organizado, de impeachment, eu perdi um grande patrocínio, que estava praticamente já em uma conversa muito avançada. Qual foi? O Mercado Livre. Mercado Livre, com todas aquelas dificuldades, com tudo o Corinthians beirando segunda divisão, falando um monte de coisa, porque o clube ele quer um grande patrocinador, uma grande marca, ela quer sua marca vinculada a um clube que está num momento bom, ganhando títulos, uma visibilidade muito boa, né? E com tudo isso eu provei, o Corinthians sem estar nesse cenário bom que foi o ano passado, eu provei que o Corinthians é uma grande marca, que eles viessem investir, que eles teriam um retorno assim como tiveram. Todos eles felizes, teve marcas de vir aumentar 50%, melhorar o patrocínio, porque a visibilidade estava muito grande. Qual era o meu desafio, Conrado? Que eu falava, nunca teve um presidente que segurou pelo menos um ano o ingresso congelado, um dos ingressos mais baratos do mundo, e sem R$1 no caixa. Qual era o meu desafio? Eu vou buscar a receita fora, mas pô, você não tem dinheiro, você tem que aumentar. Todo dia eu recebia pressão, principalmente para se aumentar o ingresso da arena, porque ela precisava ser sustentável, e eu falava, não, eu vou segurar e vou buscar dinheiro fora. E mantive o ingresso barato. Com isso eu consegui bater no recorde de público e de receita dentro da minha arena. E o torcedor feliz, a partir do momento que eu montei um título, principalmente quando ganhamos um título, o corintiano sorrindo. Com isso, o que fez? O patrocinador vinha conversar conosco. E aí eu comecei a exigir o valor que vale no Corinthians. Até tive brincadeiras de outras bets. Você é o cara que infracionou as bets, você é o cara que... Não infracionei ninguém, é que o Corinthians, se você quer patrocinar o Corinthians, ele te dá um retorno. Então você paga o valor. Então eu comecei a valorizar a nossa camisa, tanto que eu passei de 70 para 200 milhões. A Leila, presidente do Palmeiras, duvidou do valor. Né? E ela duvidou primeiro da gestão passada. Quando falou da minha, eu falei, o contrato está aqui, é só olhar. E foi provado aí. O Mercado Livre seria para o Master? Seria o Homoprata. E seria um valor superior ao que as bets estavam pagando? Não, não. Seria um superior do que realmente vale, do que sempre venderam. Só que eu provando que a marca, a visibilidade é muito maior do que eles imaginam e valorizando a nossa instituição. Se você quer, ela te dá o retorno. Então você paga o preço que eu acho justo. E dentro disso eu consegui formar grandes valores dentro da nossa camisa e dentro da instituição no geral. E caso a justiça não reverta, né, o seu afastamento, você cogita se candidatar no futuro? E como que você se blindaria também de pessoas ao seu redor? Né? A gente aprendeu muito, Vitor. É o que eu falei, você tem um tempo de adaptação, né? E o fator confiar nas pessoas também me atrapalhou muito. E com isso eu aprendi e chamei a responsabilidade para mim onde começou a dar certo. Colocando pessoas técnicas, pessoas de minha responsabilidade, porque antes foi um acordo que teve e foi nomeado algumas situações que era um acordo. E você só conhece depois que está trabalhando.
E aí, depois disso, eu modifiquei. Comecei a colocar pessoas realmente de confiança, pessoas técnicas e pessoas que começaram a fazer um trabalho mais profissional. E começou a dar certo. Por isso que eu dou a minha nota 9. Porque se você analisar da forma que eu peguei o Corinthians, da forma que eu estou deixando, claro que tem uma dívida monstruosa, tem, mas estou deixando uma receita monstruosa que nunca teve. Estou deixando uma valorização na camisa que nunca teve. Estou deixando uma valorização para os nossos atletas que nunca teve. Eu assumi o Corinthians, a gente não tinha R$1 no caixa mesmo. Eu recebi uma proposta de 8 milhões do Wesley, eu chamei o empresário dele, confiei em mim e transformei o Wesley na maior venda da história do Corinthians, 25 milhões de euros, com bônus, com tudo. O Corinthians hoje não vende. Recusei mais de 100 milhões de euros em atletas no final do ano. Qual era o meu desafio? Nós não tínhamos dinheiro para contratar, mas o meu desafio era manter o elenco. Nunca se manteve um elenco no final da temporada, sempre se desfaziam. Eu segurei ali. Eu precisava de dinheiro, precisava, e recusei 100 milhões de euros em 4 atletas. Isso é o quê? Valorizando, é tanto que fomos campeão. E agora esses atletas estão muito mais valorizados para que se tenha agora uma janela, se houver necessidade de vender e de comprar, saber mais. E uma outra coisa maravilhosa que nós fizemos, trazer jogadores pontuais. Pode ver que não tem mais jogadores que a gente vem contratando através junto do scout profissionalizado, junto com o Fabinho, que era um diretor executivo que eu imaginava e que deu certo. Tudo isso foi um trabalho profissional. Então, por isso que eu tenho essa minha nota 9. Me dá alguma coisa que eu fiz de errado com o Corinthians, que eu prejudiquei o Corinthians, que eu fiz coisas erradas. Ao contrário, eu só valorizei o Corinthians, botei a casa em ordem. O senhor citou o Wesley, né, como uma venda bem grande assim no Corinthians. E no futebol brasileiro, nós acabamos vendo jogadores da base indo embora sem nem estrear direito no profissional. Um clube com a situação financeira do Corinthians, você acha que é muito mais difícil blindar jogadores da base ou quando chega essas propostas não tem como segurar? Outra coisa muito boa que eu fiz, Vitor, quando a gente começou, vai ter que contratar, não vai ter, a gente primeiro tem que segurar os que estão aqui. De que forma que vamos segurar? Aumentou a dívida. Você tem que dar um aumento para o atleta para poder aumentar a multa dele. Porque ela tem um valor do que você coloca, você multiplica por algumas mil vezes. E aí é onde chega o limite de multa dele. Então a gente teve que chamar alguns atletas, caso Bidon, caso Garro. O Yuri já tem um contrato valorizado, com uma multa alta, de 508 milhões de reais, se eu não me engano. A gente teve que chamar esses atletas, dar um reajuste para eles para poder aumentar a multa. Com isso eu fico tranquilo, por quê? Porque ninguém vai tirar ele pagando a multa, que é o que fazia antes. Ninguém fala do Carlos Miguel, que tinha uma multa de 50 milhões de euros, e eles abaixaram para 4 milhões de euros. Ninguém fala disso. Isso aí é motivo também de expulsão, isso é motivo de impeachment, ninguém fez isso. Ninguém fez nada contra a Townsend, que não trouxe R$1 para o Corinthians e deu um prejuízo enorme para a marca. Ninguém fala disso. Ninguém fala de, na calada da noite, nas vésperas, depois que eu fui eleito, uma confissão de dívida com o empresário do jogador prescrita, mais de 60 milhões de reais. Ninguém fala disso. As comissões que esse presidente afastado do conselho criou só foi para me investigar. Não investigou nada deles do passado. Por isso que hoje eles estão num acordo e está voltando todo mundo para a diretoria. Fizeram um acordo para me tirar. Tá nítido, tá claro isso. Por que eles não investigaram esses contratos que não eram bons para o Corinthians? A partir daí eu comecei, todo atleta de base, a gente começou a colocar multa de 100 milhões de euros. Porque com isso eu seguro, como eu segurei o Bidon, como eu segurei o Garro. Mas nem sempre o atleta sai pelo valor da multa, né? Aí tem erro. Na minha gestão não saiu nenhum. Ao contrário, eu aumentei todos. Nós fizemos a venda do Denner, agora é a maior venda da história de base do Corinthians. Um garoto dá um chute no profissional com 16 anos. Pelo valor da multa. 15 milhões de euros. Não, 15 milhões de euros. Muito maior que a multa. Sabe quanto era a multa dele? Feita pela gestão passada? 10 milhões de reais. Eles não quiseram renovar. Então você tinha que aceitar, senão eles te tiravam dali por 10 milhões. Colocava num outro clube brasileiro aqui, até ele completar os 18, depois ele ia embora por 10 milhões de reais. Então você vê o absurdo. Conosco não tem isso. Na nossa gestão sempre foi multa acima de 50, 100 milhões de euros. Porque aí te dá uma tranquilidade de você poder segurar o atleta. E eu sempre deixei claro, eu recebi uma proposta do Guinegão, que fez a sua estreia agora contra o Vitória, entrou no finalzinho, com o Mano colocou, com o Dorival, colocou ele no final e até falou, vamos olhar melhor esse garoto, presidente. E eu segurei ele, 14 milhões de euros. Nunca a base fez vendas tão boas assim. Só que nós não vendemos, nós estamos segurando, porque se o garoto tem projeção, se ele vale 15 aqui, a hora que ele tiver no profissional ele vai valer 20, 25, 30. Augusto, para a gente concluir, que recado você deixa para as torcidas organizadas e para os torcedores comuns que se sentem frustrados com os rumos do Corinthians? Fico muito chateado, Conrado, por esse rumo que está acontecendo, e se continuar assim vai entrar num colapso, vai ser um caos. Porque essas pessoas que estão lá, elas estão desmanchando um planejamento que iria dar muito certo, que vai dar certo, porque nós vamos voltar, vai dar certo.
onde nós não gastamos nada esse ano, e o Corinthians começava numa equação para pagar suas dívidas. E o que eu peço para o torcedor é que ele confie na gente, que não acredite em tudo que sai na mídia. E eu queria que eles mostrassem o que o Augusto fez de errado em deixar o ingresso congelado. Há 1 ano e meio não se aumenta a mensalidade do clube, coisa que nunca o presidente conseguiu fazer. 1 ano e meio não se aumenta a mensalidade de manutenção do clube social. Em 3 meses eu coloquei mais de 4.500 pessoas para dentro do clube social. Todas as pessoas que têm comércio lá dentro hoje pagam seus aluguéis sorrindo e me elogiam muito, triplicaram as suas vendas. Hoje você vê o clube cheio, com famílias, que é o que eu sempre quis. Coloquei mulher no social, coisa que nunca teve, mulher na mesa do conselho, que nunca teve, diretora médica, mulher, que nunca teve, valorizando as mulheres, valorizando a família. Peguei um clube numa situação difícil, onde nós não tínhamos elenco, estou deixando um elenco com mais de 700 milhões de ativo, paguei transferban, paguei fundo de garantia, paguei direito de imagem, paguei juros, recorde de receita, recorde de público, camisa de 70 para 200, receita de 900 para 1 bi 115, que esse ano com certeza ia passar de 1 bi 200. O que tem de errado? Pergunto para o torcedor. O torcedor sorrindo, ganhando um título paulista depois de quase 7 anos em cima do nosso maior rival. Fila para comprar camarote que nunca teve. Fila para comprar mais de 2.000 pessoas para comprar cadeira cativa que nunca teve. Recorde, como eu falei, de público, de receita. O que tem de errado? Pergunto para esse torcedor, o que eu fiz de errado para estar acontecendo tudo isso? Ao contrário, eu estou fazendo a coisa certa e não está agradando muitos que querem voltar ao poder, assim como estão tentando voltar ao poder, e as mesmas pessoas. E eu peço para o torcedor, peço para a torcida organizada, peço para abrir as contas. Vocês não queriam uma auditoria? Eu fiz a auditoria. Agora que eu entreguei a auditoria, ninguém fala em abertura das contas. Eu exijo, e a torcida tem que exigir que se abra as contas. Ela vai saber de onde veio esses 2,5 bilhões, por que tentaram esconder 240 milhões da gestão passada. E aí começa a se pegar as coisas e o Corinthians começa a ser passado a limpo. Então a torcida tem que obrigar essa diretoria a abrir as contas. Tem que abrir as contas de 2023 para saber o balanço de 2024. Então, torcedor, confia na gente. Tudo que nós fizemos é para o bem do Corinthians. Me mostra alguma coisa errada que eu deixei de fazer, ou que eu fiz pelo Corinthians. Tudo que eu estou deixando o Corinthians. Estou deixando o Corinthians com 7 meses de salários adiantados, que há mais de 10 anos não se tinha isso. Estou deixando o Corinthians com superávit, que há mais de 10 anos não se tinha isso. Estamos começando a montar uma estrutura para que comece a pagar as dívidas do Corinthians. Aliás, nesse contrato, tudo que eu queria era fechar esse contrato para fazer uma antecipação e quitar nossa arena. Estava tudo planejado. Ou para pegar 2 atletas e ir lá negociar e também quitar a arena, porque a hora que quitar a arena ninguém segura o Corinthians. Tudo era um planejamento que nós tínhamos para esse ano. E estão interrompendo por quê? Porque ninguém quer o bem do Corinthians.